confessar aos irmãos que eu gosto de proferir palestras, falar de temas teológicos, falar de temas, às vezes, filosóficos e históricos, e descrever essas coisas, alinhar com pensamentos e pensadores. Eu acho muito bom, eu particularmente gosto. Mas para mim nada se compara à exposição da palavra. Ler o texto, entender o texto e ouvir o Senhor falando conosco por meio do texto. Porque nós cremos verdadeiramente que a Bíblia é a palavra do Senhor. Toda a Escritura é a palavra do Senhor. E conhecer a palavra do Senhor é a mesma coisa de conhecer o Senhor. E conhecer ao Senhor é transformador para nós. Então, nessa noite, ainda que nos últimos encontros nossos, nós tivemos aí palestra e temas e citações e ideias flutuando na mente. Neste momento eu gostaria que nós nos atentássemos à palavra de Deus e ouvíssemos o Senhor falar conosco por meio das Escrituras. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos a Escritura no livro de Levítico. Irmãos, eu sei que o reverendo Ben-Hur já expôs o livro de Levítico aqui. É um livro desafiador, eu tive o privilégio de fazê-lo também em Barbacena há algum tempo atrás. Mas, pensando sobre o tema que nós vimos tratando desde ontem, eu acho difícil, pelo menos naquilo que tem sido mais comum a mim, aos meus estudos ou exposições, fugir do livro de Levítico. Porque o livro de Levítico é um daqueles livros, pelo menos no meu modo de enxergar, que são tantos detalhes e tantas coisas distantes da nossa cultura e da nossa época, que é um daqueles livros que, quando nós vamos fazer uma leitura bíblica anual, por exemplo, ou seguir um calendário de leitura, a gente dá uma corrida em alguns detalhes, a gente passa rapidamente, afinal de contas, sendo bem sinceros, a não ser que haja uma exposição ou um estudo aprofundado, nós não entendemos muitas coisas do que está no livro de Levítico. Mas quando eu penso em piedade, eu acho muito difícil fugir do livro de Levítico hoje. O livro de Levítico é um livro maravilhoso. Eu completo ao final desse ano 13 anos de ministério pastoral e desde o início eu faço sempre a pregação de livros inteiros. Eu não me lembro de um livro que eu tenha aprendido tanto coisas novas e ter sido tão impactado quanto o livro de Levítico. Justamente porque coisas tão diferentes para nós, tão distantes da nossa maneira de viver e pensar, podem nos ensinar tantas coisas sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre uma vida piedosa. Por isso eu gostaria que nós meditássemos em um texto no livro de Levítico nesta noite, crendo que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, abrirá o nosso entendimento e nos dará clareza para entendermos as Escrituras. Eu convido os irmãos a abrirmos Levítico capítulo 11. Nós leremos todo esse capítulo. É um capítulo longo, eu sei, mas julgo ser necessário ler todo ele, especialmente porque ele é uma descrição detalhada, mas que o final dele é fundamental. Então não dá para ler uma parte ou outra, a não ser que fosse uma série, né? Mas nós vamos ler todo esse capítulo. É um capítulo longo e é um capítulo que os irmãos conhecem, né? Certamente a maioria de nós conhece esse capítulo, falando sobre animais que podem ou não ser comidos, e são muitos detalhes. Mas durante a leitura eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos não à diversidade dos animais necessariamente, mas eu gostaria que durante a leitura os irmãos estivessem atentos àquilo que é a característica de um animal puro ou impuro para a alimentação. Então eu vou fazer a leitura, os irmãos podem permanecer assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, e me acompanhem em toda essa leitura, prestando atenção em todos os detalhes. Nós vamos ler e posteriormente orar, pedindo ao Senhor que pelo seu Espírito nos ilumine nessa noite para entendermos a palavra. Levítico 11, todo o capítulo. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: São estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina, entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou
outros que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será por imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será por imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas e nem escamas, nos mares ou nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas, vos será para vós outros abominação. Das aves, estes abominareis, não se comerão, serão abominação: a águia, o quebrantoso e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a íris, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão por imundos entre enxames de criaturas que povoam a terra: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Será metido em água e será imundo até a tarde, então será limpo. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, o vaso quebrareis. Todo alimento que se come preparado com água será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados, imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4
pés, ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos congregareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos maravilhamos, ó Deus, com a Tua palavra. Nós nos maravilhamos, ó Deus, com o cuidado do Senhor em praticamente desenhar diante de nós o que o Senhor quer de nós, para que nós aprendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor quer de nós. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque é um privilégio acima de qualquer outro conhecer o Senhor e conhecer a Tua palavra. Bendita a hora, ó Deus, que o Teu Espírito Santo abriu o nosso entendimento, operou a fé no nosso coração, para que, lendo a Tua palavra, tivéssemos a convicção de estarmos ouvindo a Tua voz, vendo a revelação do Senhor e assim conhecendo o Senhor melhor. Mas, Senhor, de outro lado, nós também conhecemos a nossa limitação, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades morais ou intelectuais, e nós reconhecemos diante do Senhor que, se o Senhor não abrir o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo, nós não vamos entender grande parte da Tua Escritura. Nós podemos entender a letra, o que está escrito, o que está descrito, mas não conseguiremos, ó Deus, aplicar na nossa vida espiritual se não for o Teu Espírito Santo operando e trabalhando no nosso coração para que nós compreendamos a verdade. Mas nós descansamos no Senhor. Nesse dia, que é o dia do Senhor, o dia em que nós paramos de trabalhar para que o Senhor trabalhe em nós, nós estamos descansados em Cristo. No fato de que cremos que o Teu Espírito Santo trabalhará no nosso coração nessa noite, para que nós sejamos edificados pela Tua palavra, moldados ao caráter de Cristo e podendo assim viver para a glória do Senhor. A minha oração a Deus nesse momento é que a Tua igreja, Pai, não fique à mercê de mim, das minhas explicações, da minha interpretação, mas a minha oração a Deus é que todos nós estejamos agora na dependência do Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos conduza naquilo que falar, naquilo que ouvir, naquilo que entender, para que vivamos de maneira piedosa, justa e santa, como agrada ao Senhor e como o Senhor nos salvou para que vivamos. Que o Senhor nos dirija, Pai, em todas as coisas, nessa noite, neste momento de exposição da palavra. Nós oramos confiados no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde ontem, nós temos aprendido pela Escritura que a piedade é uma prática de vida toda abrangente, ou seja, toda a nossa vida, tudo que nós fazemos, deve estar em conformidade com o caráter de Cristo, com a beleza da santidade de Cristo, para que nós consigamos atingir o propósito e o alvo para o qual o Senhor nos salvou, que é glorificar o Seu nome e manifestar as Suas excelências. E pelo visto, essa piedade abrange até mesmo aquilo que nós comemos. Por isso que o tema da nossa mensagem nessa noite é a piedade na nossa dieta. Será que
dá para ser impiedoso ao comer alguma coisa? Eu creio que sim. E assim, eu nem estou pensando no chouriço ou no frango a molho pardo, não é nesse sentido. Mas dá para a gente pecar no comer. A Bíblia fala muito, aliás, de glutonaria, tornar a comida um ídolo, servir a comida, em vez de ser o contrário, a comida servir a nós com o fim e o propósito para o qual Deus criou a comida. A Bíblia também fala sobre comer comidas sacrificadas, não por causa do ídolo, mas quando comer alguma coisa sacrificada é apenas um propósito para se participar de alguma coisa pagã ou de se envolver com algum tipo de idolatria. A Bíblia ainda fala sobre não comer. O problema daqueles que não comem alguma coisa para darem a impressão de piedade, de santidade, de separação do mundo, quando na verdade Paulo diz que tudo aquilo que o Senhor nos dá, recebido com ações de graças, é aceitável. Então, dá para ser piedoso ou impiedoso em relação à comida. Mas será que é desse tipo de piedade que Levítico 11 trata? Será que o que nós aprendemos com Levítico 11 é simplesmente que se eu comer alguma coisa eu estou pecando e se eu comer outra coisa eu não estou pecando? Meus irmãos, certamente que Levítico 11 está tratando de uma vida piedosa. A questão é, como? Como que toda essa lei de comer ou não comer, animais puros e impuros, me ensina a ter uma vida piedosa? Bom, para a gente entender melhor, como eu já disse, eu sei que os irmãos já foram muito bem instruídos no livro de Levítico, então muitas coisas que eu direi aqui será para muitos um relembrar daquilo que a igreja já ouviu, mas a gente precisa entender algumas coisas para a gente entender como nós lidamos com o livro de Levítico de uma maneira correta na nossa interpretação e também na aplicação dos princípios que nos são ensinados. Primeiramente, a gente precisa lembrar que Israel, o povo de Israel que estava no deserto, eles entendiam que comer ou não comer algo significava mais do que apenas ingerir. O que eu quero dizer com isso é que Israel entendia que havia alguma relação espiritual ou cerimonial no ato de comer. Eu não sei como foi a vida ou a infância dos irmãos, mas eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe, quando chegava no dia de Cosme e Damião, ela me falava assim, antes de ir para a escola: se alguém te der bala na rua, você não pega, e se pegar, não come, joga fora. Qual é o problema da bala? Nenhum, pode ser de Cosme e Damião, pode ser de seja o que for, não há problema espiritual nenhum. Mas na mente da minha mãe, e eu creio que há certo sentido nisso, o comer uma bala num dia de um santo não era simplesmente ingerir, mas passava uma mensagem de envolvimento naquela prática idólatra e pagã que estava sendo proferida ou promovida. Então, é mais ou menos isso que Israel entendia. Existiam coisas que Israel sabia que comer não era apenas comer, mas tinha um sentido espiritual por trás. Meus irmãos, nós estamos diante da mesa. Há aqui pão e vinho ou suco, mas nós bem sabemos que ao comer do pão e beber do cálice, não é mera comida. Há um sentido sacramental e espiritual por trás disso. Então, a teologia de Israel, aquilo que eles haviam recebido dos pais, aquilo que eles haviam recebido até esse momento em que eles estavam, já tinha ensinado a eles que comer alguma coisa poderia ter um sinal maior do que tão somente ingerir alguma coisa. E eu gostaria de trazer à memória dos irmãos algumas coisas que Israel havia recebido como revelação e havia aprendido, para a gente compreender que de fato Israel já tinha esse entendimento de que comer muitas vezes é muito mais do que apenas comer. No Éden, o pecado se deu por comer algo que não se deveria comer. E nós entendemos ou cremos que o fruto em si não tinha nada maligno em si, porque tudo que Deus criou foi bom. Mas o comer ou não comer daquele fruto foi um teste colocado por Deus para a obediência. Então Israel sabia que comer alguma coisa que Deus mandou não comer poderia trazer consequências.
Abraão, patriarca de Israel, ao entrar em aliança com Deus, ratificou essa aliança por meio de uma refeição preparada, e uma refeição que não era meramente uma refeição, mas de alguma maneira havia uma questão como que sacramental naquela refeição que ele oferece ao Senhor. Se nós lembrarmos da saída de Israel do Egito, o Senhor, antes de enviar a 10ª praga, estabeleceu a Páscoa. E como se daria a celebração da Páscoa? Israel comeria 3 coisas: pão asmo, ou seja, pão sem fermento, ervas amargas e a carne do cordeiro. E comer essas coisas na Páscoa era totalmente diferente de comer essas coisas num dia qualquer, porque comer essas coisas tinha um símbolo, tinha uma ligação sacramental com essas coisas, e que ensinava a Israel princípios espirituais e princípios cerimoniais por trás dessa alimentação. No deserto, durante 40 anos, ainda que o livro de Levítico foi escrito antes de se encerrar esse período, no deserto, o que Deus enviava para Israel? O maná. O maná vindo do céu servia de alimento para eles, mas nós nunca podemos esquecer que o maná tinha uma função espiritual. Basta a gente lembrar que no sábado, no dia anterior ao sábado, se poderia colher maná para 2 dias e ele não ia estragar e nem dar mau cheiro. E a gente precisa lembrar também que Deuteronômio diz que Deus enviou o maná para que o povo aprendesse que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que procede do Senhor, porque Jesus fez ligação com a própria palavra de Deus. Então, o maná, pego e colhido e comido todo dia, possuía um significado importante para Israel. Comer o maná não era simplesmente comer o maná. E o livro de Levítico, vários sacrifícios ensinados no livro de Levítico, especialmente do capítulo 1 até o capítulo 7, alguns desses sacrifícios ninguém poderia comer. Alguns desses sacrifícios o sacerdote poderia comer. Alguns outros sacrifícios o povo também poderia comer. Por quê? Porque cada sacrifício que poderia ou não poderia ser comido trazia junto o ensino e o porquê deles poderem ou não participar daquele alimento. Então, meus irmãos, quando Israel recebe ordem de Deus de que uma coisa pode ser comida e outra coisa não pode ser comida, Israel já tinha um entendimento. Existe um significado espiritual, ou um significado cerimonial, ou até um significado tipológico para isso que eu não posso comer. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Israel não ficou na dúvida, não, é engraçado, por que não comer, impuro, o que é isso? Israel tinha minimamente um entendimento de que comer era se envolver espiritualmente com alguma coisa. A segunda coisa que a gente precisa entender sobre esse texto é o propósito de Levítico e desse texto especificamente. Veja que o foco do texto, o que revela o significado de tudo aquilo que Deus ordena, está nos versos finais. Por isso que eu disse aos irmãos que não dá para ler só o início ou só o final, porque ele é um todo, mas volte os seus olhos aí ao versículo 44 e ao versículo 45. Depois de falar sobre animais puros e impuros, que poderiam se comer ou não, Deus estabelece o princípio e o fundamento para isso. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Agora o Senhor repete: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E nós devemos ter atenção nessas 3 expressões que Deus usa e até repete: eu sou o Senhor, eu vos faço subir da terra do Egito, vocês serão santos, porque eu sou santo. E esse texto, meus irmãos, ele importa muito para nos ajudar a entender aqui o lugar de Levítico no Pentateuco. O livro de Gênesis, de maneira singular, mostra a queda do homem, a expulsão do homem do Éden, do jardim do Éden, e o livro de Gênesis nos mostra o povo de Deus se afastando cada vez mais do Senhor.
O livro começa com o homem em comunhão com Deus no jardim. E como que termina o livro de Gênesis? O povo de Israel no Egito, por causa da fome. O livro de Êxodo, que antecede o livro de Levítico, mostra o ápice desse afastamento de Deus. O povo não só está no Egito, mas agora está escravizado pelo Egito, não só pelos feitores do Egito, mas escravizados pela idolatria, pelo paganismo, pelo politeísmo do Egito. O povo de Israel está o mais distante de Deus quanto eles já experimentaram. O que o Senhor faz então em Êxodo? O Senhor provê libertação e retira eles do Egito. E o que nós vemos do livro de Êxodo até o livro de Levítico? O povo se aproximando cada vez mais do Senhor. O Senhor vai usando meios para que esse povo que estava no Egito agora voltasse para a comunhão com Deus. O livro de Levítico é como que um preparo para que o homem habitasse de novo no jardim do Éden, na comunhão com Deus. E aí a importância do livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro que prepara o povo de Israel para voltar à comunhão com o seu Deus. Irmãos, veja a expressão que é usada: eu vos faço subir da terra do Egito. E essa expressão subir não é por acaso, porque em Gênesis e Êxodo a expressão descer mostra a distância do Senhor, como por exemplo quando Deus diz no evento da Torre de Babel: descerei e veremos o que o homem está fazendo. Quando ele fala de subir, é justamente a expressão de se aproximar, de trazer o povo para si. Então Levítico mostra o caminho que precisava ser percorrido, da distância do Senhor, de volta para a comunhão com o Senhor. Por isso que há tanto sacrifício, porque para a volta da comunhão com o Senhor é necessário sacrifício. Por isso que sacerdotes são preparados, porque para voltar à comunhão com o Senhor é necessário um sacerdote. Por isso que o tabernáculo foi construído e santificado, porque para a comunhão com o Senhor é necessário um lugar santo, um lugar preparado para haver de novo essa comunhão entre homem e Deus. Quando eles estavam no Egito, eles estavam longe de Deus, em um estado de morte. Mas quanto mais eles se aproximam do Senhor, mais eles ficam próximos da vida. Mas não é só essa questão de morte e vida. Quanto mais longe do Senhor, mais desordenada era a vida de Israel. Mas quanto mais eles vão se aproximando do Senhor, mais a vida deles vai se tornando organizada. E isso é importante para a gente entender essas leis dietéticas aqui. Meus irmãos, o capítulo 11 que nós lemos nos é preparado por todo o contexto e nos ajuda a entender por que comer ou não comer certos animais. No capítulo 9 de Levítico, depois de preparo, ordenanças e consagração, Deus está no meio do povo. O capítulo 9, especialmente no versículo 24, que é o ponto alto do capítulo 9, Deus manifesta a sua presença no meio do povo. E o texto diz que o povo explode em alegria, porque depois de tanto tempo de Deus longe do seu povo, agora Deus está ali, Deus está presente. Isso é o capítulo 9. Só que no capítulo 16 será o dia da expiação, o dia da comunhão máxima de todo o povo com o Senhor no livro de Levítico. Portanto, o capítulo 9 ao capítulo 16 é um trajeto de santidade. Só que nós chegamos no capítulo 10, os irmãos lembram, Nadab e Abiú se aproximam do Senhor de maneira indevida, Deus os mata diante do altar, e o capítulo 10 ensina que é necessário muita santidade para chegar diante do Senhor. Por isso que, a partir do capítulo 11 que nós lemos, Deus vai começar a preparar o povo para o que acontecerá no capítulo 16, o dia da expiação. Se depois os irmãos quiserem, porventura, pegarem o livro de Levítico e lerem os capítulos 12, 13, 14, 15, todos esses capítulos tratam de pureza e santidade, porque, como nos lembra Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, o capítulo 11 que nós lemos é o primeiro capítulo que trata desse caminhar santo, desse andar de maneira pura e piedosa diante do Senhor. Perceba as palavras que eu destaquei no início: eu sou o Senhor. Vocês
vocês devem fazer o que eu ordeno, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir do Egito, ou seja, eu estou trazendo vocês para perto de mim. Por isso, sede santos, porque eu sou santo. E quando Deus diz para ser santo porque Ele é santo, não é apenas porque Ele é o modelo e quer que nós sejamos como Ele, mas é porque não existe comunhão com um Deus santo, a menos que nós sejamos santos também. Perceba, o povo está se preparando para a santidade. O povo está entrando num trajeto e num caminho de se tornar mais puro. E a primeira coisa que eles precisam se atentar é quanto ao que eles vão comer. O que esse tanto de animal que está citado aqui tem a ver com piedade e santidade? Vamos olhar mais de perto essa dieta santa. O texto nos oferece uma lista de animais terrestres, aquáticos ou aves, ou insetos, que o povo poderia comer ou não. Nós não vamos, obviamente, né, irmãos, tratar de animal por animal, não creio nem ser este o propósito do texto, mas nós vamos tratar de algumas questões gerais que nos ensinam ou nos instruem por que uns animais e por que não outros. É fundamental para nós lembrar que as restrições alimentares não eram meras leis dietéticas. Levítico é o livro, como eu já disse, que nos ensina que comer é mais do que simplesmente ingerir, mas se tornar participante de alguma coisa. Os irmãos lembram que em 1 Coríntios, Paulo diz que ele não queria ver os crentes assentados em mesas de idolatria comendo a carne, porque o comer a carne em uma cerimônia idólatra era se tornar participante da idolatria em si. Portanto, o que o texto nos mostra é isso, que comer alguma coisa nos faz ou ensina que nós somos participantes de alguma coisa. E o ensino é o mesmo nesse capítulo. Comer é participar de algo. Comer de algo impuro é participar da impureza. Comer de algo puro é participar de alguma maneira da pureza. Por que não comer alguns animais? O texto em si, ele não é explícito nisso, e alguns comentaristas oferecem algumas hipóteses do porquê que Deus deu essa lista. Eu apresento aqui aos irmãos pelo menos 3 delas. Uma hipótese que alguns levantam é que a carne desses animais proibidos não faria bem para o povo no deserto, como por exemplo a carne de porco. Então Deus estaria cuidando da saúde do povo de Israel enquanto estivessem ali no deserto. Veja, há alguns animais que se enquadram nesse quesito e que não fariam mal. Então, eu creio ser frágil essa afirmação de que, não, Deus estava aqui só preservando a saúde do povo. Uma segunda hipótese é que alguns animais eram usados em festividades pagãs. Então, comer desses animais seria como Israel copiando essas festividades pagãs. Esse argumento pode ter uma força maior, mas ele também não é um argumento tão forte, porque alguns animais eram proibidos pelos pagãos também, como por exemplo o porco. Algumas religiões pagãs também tinham o porco como um animal imundo. Então talvez não seja esse o caso. Uma terceira hipótese é que os animais eram iguais, não havia nenhum problema entre si, e Deus apenas fez uma lista aleatória para testar a obediência do povo. Escolheu lá alguns animais, falou, desses come, desses não come. Veja, a gente não pode negar que talvez isso seja uma possibilidade, porque foi o que Deus fez no Jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal em si mesmo não era maligna, mas Deus escolheu aquela árvore para ser um teste de obediência. Então, talvez não seja tão impossível isso, mas veja, parece haver um simbolismo nos animais que vão além da mera obediência. Então, por que não comer alguns animais? Irmãos, quando a gente observa os grupos de animais que são descritos como puros e impuros, nós podemos identificar algumas coisas coincidentes entre eles. E é por isso que eu disse aos irmãos que numa leitura é mais proveitoso a gente prestar atenção nas características que os classificam como impuros do que na variedade em si de animais. Veja, mamíferos terrestres
ou animais terrestres que eram puros, eram aqueles que se alimentavam bem e que andavam corretamente. Ou seja, animais que ruminavam, aquele tipo de animal que tira o máximo proveito do alimento, porque ele digere de novo, isso é o ruminar, e animais que a forma do casco ou das patas mostrava e apontava para um andar correto. Então o casco fendido era um sinal de ter dedos nas patas muito bem definidos. Como eram os animais impuros? Que tinham patas irregulares, uma forma de andar irregular, ou comiam coisas não saudáveis, como por exemplo o porco, que come qualquer coisa. Então, preste atenção nisso. O que faz um animal puro ou impuro é aquilo do que ele se alimenta e a maneira dele andar. Será que já não dá para pescar alguma coisa em que Deus está querendo ensinar aqui? Quando a gente pega os peixes, por exemplo, ou os animais aquáticos, quais eram puros? Aqueles que tinham uma forma regular de nadar. Os que não tinham escamas e barbatanas, não tinham órgãos regulares da própria natureza do animal aquático e não nadava de maneira regular. Esses eram puros, os regulares. Os irregulares eram impuros. Veja as aves e os pássaros. Quais eram puros? Aqueles que não eram aves de rapina, ou seja, não comiam carniça. E quais aves eram puras? Aquelas aves que tinham uma maneira de alimentar melhor do que as impuras. A alimentação. Olha que interessante. Quais insetos eram puros? Ou quais pequenos animais eram puros? Aqueles que tinham pernas regulares, comuns à sua espécie. Insetos que voavam de forma irregular, como enxames, eram impuros. Os puros eram aqueles que o voo e a caminhada eram ordeiros e eram mais regulares. Animais de enxame, ou as pragas, todos eram impuros, por causa da forma de se locomover irregular. Irmãos, lembrem, o Senhor está ensinando alguma coisa a Israel quando dá uma lei dessa. O Senhor está ensinando algo ou um princípio espiritual subjacente a uma lei visual ou uma lei prática. O que o Senhor estava querendo ensinar com essas leis? Primeiro, o problema não era dos animais em si, até porque posteriormente no Novo Testamento todos os animais foram declarados pelo Senhor Jesus como puros. Então, o problema não é do animal em si. Deus usou o biotipo para ensinar princípios ao povo de Israel. Qual foi o primeiro ensino que nós encontramos nesse capítulo? Veja, a proximidade com o Senhor, com a vida diante de Deus, deveria afastar o povo da morte. Na teologia do Pentateuco, estar no Egito era estar próximo à morte. Estar próximo a Deus era estar próximo da vida. E é por isso que não só eles não podiam comer dos animais, mas não podiam tocar nos seus cadáveres. Não era, meus irmãos, por uma questão de higiene, era por uma questão de princípio. Aquele que se aproxima do Senhor não toca em coisas mortas, porque quanto mais próximo da vida, mais distante da morte. Quando nós observamos os animais impuros, nós percebemos que eles não têm características regulares. Alguns deles até misturavam características de outros animais. Por exemplo, se nós pegarmos um peixe que tem escamas e barbatanas, é inegável que ele é um peixe. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma enguia, ela não é tão clara assim como um animal terrestre, um réptil ou um animal marinho. Deus estava ensinando ao povo que quanto mais perto dele, mais regular é a vida. Que quanto mais perto do Senhor, mais ordeira é a nossa vida. E lembre-se que eles estão num trajeto da vida, da morte para a vida, do caos para a ordem. De que morte e para qual vida? Aquela que Deus havia dito: eu vos fiz subir do Egito. Portanto, meus irmãos, quando nós pensamos
do princípio que Deus está estabelecendo, a gente percebe que o que o Senhor requer do seu povo é que ele se alimente daquilo que seja vida, que seja ordem, que aproxime do Senhor e que tenha em si mesmo as características da vida e da ordem colocadas pelo Senhor. Qual é o segundo ensino que nós podemos retirar desse texto? Eles deveriam andar ordenadamente na direção do Senhor. Não é por acaso que o grande fator distintivo dos animais era o caminhar, regular ou não. Os animais que andavam em ordem, em direções claras, sem confusão, eram animais puros. Observe, por exemplo, que o texto fala que o gafanhoto é um animal puro. O gafanhoto, quando andando na sua nuvem, ele não é como uma nuvem de moscas, que voa desordenadamente, mas um enxame de gafanhotos vai reto, vai junto e de maneira ordeira. Portanto, Deus estava ensinando o povo que eles deveriam sempre andar na direção do Senhor. Qual direção? Sede santos, porque eu sou santo. Essa é a direção que o povo do Senhor tem que andar. Meus irmãos, quantas vezes nas Escrituras não nos é dito que nós, como bem-aventurados e homens justos, não desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, ou melhor, para a esquerda, nem para a direita, mas andamos corretamente na direção do Senhor, tendo um caminho santo, tendo um caminho justo. Quantas vezes o salmista no Salmo 19 não vincula a piedade e a santidade com o caminhar ordeiramente na direção do Senhor? É isso que o Senhor está ensinando, se alimentar de coisas que nos ensinam a direção, nos alimentar de coisas que nos ensinam pelo exemplo e pela participação em nós a andar de maneira ordeira diante do Senhor, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. Meus irmãos, quanto mais o povo de Deus se aproxima do Senhor, mais ele anda corretamente diante do seu Deus. Lembra do que Deus falou para Abraão, o patriarca de Israel? Anda na minha presença e ser perfeito. Porque esse é o padrão de quem se aproxima do Senhor. O andar é regular, é perfeito. Há um terceiro ensino nesse texto. O povo de Deus não se alimenta do que é impuro. Aquilo que Deus diz ser impuro deve ser detestado pelo povo do Senhor. Se há ou se não há compreensão, o que é impuro deve ser vedado ao povo de Deus. E por que deve ser vedado? Por aquilo que o Senhor disse: eu sou o Senhor. Há uma expressão que eu gosto muito, presente no Salmo 15. O Salmo 15 é um salmo que trata de quem pode estar na presença de Deus. E há um versículo no Salmo 15 que diz assim: aquele que ao réprobo tem por desprezível, mas ama o que teme ao Senhor. O que o Salmo 15 ensina com esse versículo? Que o homem que pode estar ou que está na presença do Senhor, ele tem que amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Ele tem que valorizar aquilo que Deus valoriza, mas ele tem que detestar aquilo que Deus detesta. Meus irmãos, será que nós podemos enxergar isso na nossa vida? Ou será que muitas vezes nós não nos pegamos valorizando coisas impuras, nos alimentando delas, sendo que Deus as odeia? Portanto, o Senhor não estava, e eu digo isso com bastante segurança para os irmãos, o Senhor não estava preocupado com a dieta do povo, com o tipo de carne que eles iam comer. O Senhor estava ensinando ao seu povo a necessidade de ter uma vida pura e ensinando essa vida pura pela obediência quanto àquilo que eles comeriam ou não comeriam. O Senhor queria ensinar a viver uma vida totalmente diferente do que eles conheciam no Egito. O Senhor queria ensinar a eles a andarem ordeiramente em santidade diante do Senhor. Afinal de contas, é o Salmo que diz: bem-aventurado aquele que anda nos meus caminhos. O Senhor estava querendo ensinar que deveriam se alimentar da verdade,
da pureza, como a Bíblia nos ensina, alimenta-te da verdade. Meus irmãos, eles estavam muito perto do momento mais próximo da comunhão com Deus, que era o dia da expiação. E assim eles deveriam se preparar para o dia da expiação, sendo santos, como o Senhor é santo. Meus irmãos, como que um texto desse, tão distante da nossa cultura, nos ensina alguma coisa? Veja, esse texto não nos ensina o que a gente deve comer ou não no sentido do dia a dia e da nossa alimentação. O texto nos ensina como nós somos ou como nós devemos ser santos diante do Senhor. O povo de Deus, do qual nós fazemos parte em Cristo Jesus, saiu das trevas, da escravidão e foi para a luz, uma vida livre, e assim o povo de Deus deve se alimentar do que é santo, do que é puro, do que é reto, do que é justo. Se piedade é se tornar mais parecido com o Senhor, ser santo como Ele é santo, é necessário de nos alimentarmos de tudo aquilo que produza em nós santidade. O próprio Senhor Jesus deu o trato correto a esse texto e a essas leis de Levítico. Quando nós observamos Marcos capítulo 7, o Senhor Jesus mostrou que esse grupo de leis se cumpriu no papel. E Jesus tomou a lei para ensinar que ela apontava de fato para a impureza espiritual. Ele declarou puros todos os animais, ou seja, a lei cumpriu o seu papel pedagógico e espiritual ali, e ele ofereceu a si mesmo como aquele de quem devemos nos alimentar para a nossa pureza. É por isso que Jesus disse em João capítulo 6, quem comer da minha carne tem a vida eterna. O Senhor não está preocupado se a gente está comendo carne de frango, carne de boi ou carne de camarão. A preocupação primária é se nós estamos comendo a carne de Cristo, nos alimentando do próprio Cristo pela fé, nos alimentando da verdade do que Ele é e aquilo que Ele fez por nós, porque é essa alimentação que faz de nós puros, essa alimentação que faz com que nós andemos de maneira reta e justa diante do Senhor. Comer carne de animais impuros significa se misturar com toda sorte de pecado que nos aproxima da morte e nos faz andar de maneira desordenada. Mas comer a carne de Jesus é crer nele, ser purificado de todo pecado e andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, o que o texto de Levítico nos ensina é que nós devemos nos alimentar do que é puro, porque nós somos do Senhor, porque Ele nos livrou da escravidão e porque Ele é santo. E como que a gente se alimenta de uma coisa pura? Meus irmãos, certamente o Senhor não está colocando diante de nós um cardápio de comidas mesmo, reais e palpáveis e terrenas, mas como que nós nos alimentamos de comidas puras? Primeiro, comendo a carne do Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. Porque comer a carne e beber o sangue de Cristo significa nos tornarmos participantes da sua pureza. Se tocar num animal impuro deixava a pessoa impura, quando nós nos alimentamos da carne de Cristo, nós é que somos feitos puros pelo sangue de Cristo. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer para nos alimentar de maneira a nos deixar puros, é nos alimentar da carne e do sangue de Cristo. É crer em Jesus, é crer que Ele assume sobre si a culpa do nosso pecado, é crer que Ele assume sobre si aquilo que nos afasta de Deus, e crer que Ele nos purifica com o seu sangue, de maneira a promover uma reconciliação, como nós devemos estar com o Senhor por causa de Cristo. Portanto, a primeira coisa é nos alimentar de Cristo. Então você precisa pensar na sua dieta.
Você já comeu a carne de Cristo? Você já bebeu o seu sangue? E eu não estou me referindo à prática da ceia. Eu estou me referindo à fé depositada em Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, que te purifica de todo pecado e te reconcilia com Deus. Você já comeu dessa carne? Já bebeu desse sangue? Se não, o faça, para que você seja então participante da pureza de Cristo. Mas a segunda coisa é que nós devemos nos alimentar daquilo que nos tornará santo, para que nós sejamos santos como Deus é santo. De que você tem se alimentado? O que você tem comido? Você tem se alimentado de coisas que te deixam mais santos, mais santo? O que você coloca diante dos seus olhos te deixa mais santo? As conversas nas quais você se envolve te deixam mais santo? As coisas que você ouve te deixam mais santo? Os seus relacionamentos de amizade te deixam mais santo? Mais santo? De que você tem se alimentado? É isso que o texto nos ensina. Para sermos santos, como Deus é santo, nós precisamos nos alimentar de coisas santas. Nós precisamos nos alimentar da verdade, para que nós abandonemos em nossa vida toda mentira e todo engano e toda falsidade. Nós precisamos nos alimentar da pureza, para que abandonemos em nós tudo aquilo que é impuro. Nós precisamos nos alimentar de humildade, para abandonarmos o nosso orgulho, a nossa soberba. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que nós abandonemos as nossas próprias ideias. Nós precisamos nos alimentar da esperança da vida eterna, para que nós abandonemos o apego idólatra a esse mundo. Nós precisamos, no final das contas, nos alimentar diariamente de Cristo, para que nós abandonemos a nós mesmos e o apego que nós temos a nós. Para nós sermos pessoas integralmente piedosas, nós precisamos de uma dieta integralmente piedosa. Quer ser piedoso nas suas palavras? Então você precisa se alimentar e encher o coração da boa palavra do Senhor. Você quer ser piedoso no uso do dinheiro que Deus te dá? Então você precisa se encher e se alimentar do contentamento e da alegria que só o Senhor te dá e nenhum bem material pode te dar. Você quer ser piedoso no seu lar? Então você precisa se alimentar constantemente daquilo que a Bíblia diz ser um padrão de homem bíblico, mulher bíblica, pai bíblico, mãe bíblica, esposa bíblica, filho bíblico. Você precisa se alimentar disso, para que você seja santo, como o Senhor é santo. Você quer ser piedoso na igreja? Você precisa se alimentar do amor de Jesus, do perdão de Jesus, para que você consiga amar o seu irmão como Jesus te amou, para que você consiga perdoar o seu irmão como Jesus te perdoou, para que você consiga tolerar o seu irmão como Jesus te tolera. Você quer ser piedoso no seu lazer? Você precisa buscar e se encher e se alimentar de alegria, na santidade e na pureza que agrada a Deus, para que o seu lazer seja um lazer puro, santo, justo, bom e virtuoso. O nosso crescimento em piedade e em santidade depende daquilo com que nós nos alimentamos. O nosso andar reto diante do Senhor depende de nós nos alimentarmos de coisas que vão nos levar a andar de maneira reta. A nossa piedade, a nossa santidade dependem de nós nos alimentarmos de coisas que são vivas, espirituais, santas e puras. Se nós tivermos uma boa dieta, nós vamos andar cada vez mais perto do Senhor. Se nós tivermos uma boa dieta, nós vamos cultivar cada vez mais a nova vida que o Senhor nos deu. Se nós tivermos uma boa dieta, nós vamos nos tornar cada vez mais belos em Cristo e vamos glorificar cada vez mais ao Senhor, sendo participantes dessa glória. Irmãos,
pecado ser glutão? É. Idolatrar a comida, buscar alegria e satisfação plena na comida, usar a comida para se misturar de alguma maneira ao pecado, desprezar as coisas que Deus deu como boas num caminho ascético, tudo isso é impiedoso. Mas essas coisas, elas não podem nos distrair do que de fato é pior do que elas. Mais impiedoso do que comer demais num dia é nos alimentar regularmente do pecado, do mundanismo, da vaidade, do egoísmo e da amargura. Portanto, nós precisamos entrar numa dieta santa, nos alimentarmos do Senhor, que é puro, da Sua palavra, que é pura, para que nós sejamos cada vez mais santos, como o Senhor é santo. Essa é uma dieta piedosa, que vai nos tornar parecidos com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós confessamos ao Senhor, Deus, e reconhecemos que muito temos nos alimentado de impiedade, de coisas impuras, de coisas, ó Deus, que fazem nos andar de maneira desordenada diante do Senhor. Nós confessamos isso ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos perdoe em Cristo. E pedimos que o Senhor nos ajude a andarmos em santidade diante do Senhor e nos alimentarmos da verdade. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós e pelo Teu Espírito Santo nos ajude a cada dia mais sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, sendo cada vez mais santos como Ele é santo. Nos ajude, Deus, a usarmos o nosso corpo para nos alimentarmos da verdade e da justiça. Aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, aquilo que alegra o nosso coração, aquilo que pensamos, os lugares que vamos, as pessoas com as quais nos relacionamos de maneira íntima. O Senhor nos ajude em todas as coisas a sermos santos como o Senhor é santo, para que por meio de uma vida piedosa o propósito do Senhor se cumpra, a beleza de Cristo seja vista em nós e Ele receba a glória, e nós com a nossa vida possamos manifestar as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a sua luz. E assim o propósito de que o Senhor, o nosso Deus trino, soberano e tremendo, seja de ser glorificado na nossa vida se cumpra. Nós possamos diminuir, o Senhor crescer, e a nossa piedade tão somente ser um sinal mínimo, pequeno, daquilo que o Senhor é perfeitamente. Abençoe essa igreja, abençoe o conselho dessa igreja, os diáconos, cada membro dessa igreja, cada membro desse corpo. Abençoe, ó Deus, para que sejam cada dia mais belos, reflitam cada dia mais